Bom, gente, galerinha boa aí do meio da luta, boa tarde aí a todos. E é isso aí, estamos aí para fazer uma análise aí do evento que aconteceu nesse sábado, né, o UFC 217. Por um acaso, né, eu aqui dei a sorte de conseguir acertar, tá, os palpites das 5 lutas principais, mas eu digo por um acaso porque realmente a gente precisa ter a consciência de que, principalmente em luta, tá? E eu tenho um canal aí também que eu falo de NBA, né? E eu posso falar isso aí até com um pouco de propriedade. É um esporte, eu acho que é o esporte até mais difícil que você tem de prever, porque assim, muitos fatores ali contribuem para o resultado, como em qualquer esporte, na própria NBA também, só que é um cara contra o outro, entendeu? É um esporte individual, então pode ter uma contusão, que é uma coisa mais extrema, mas pode ter também ali um fator psicológico. O cara o favorito, às vezes entra indisposto, teve uma lesão, acontece muito no MMA, né? Eu até li uma entrevista do Edson Barbosa, o nosso peso leve aí outro dia, falando que todos os camps que ele fez treinamento para as suas lutas, todos eles ele se lesionou. Eu acho que não deve ser muito diferente a maioria dos lutadores, então a gravidade da lesão depende muito. Então você pode entrar para lutar machucado, debilitado, corte de peso, então tem toda todas umas circunstâncias específicas que podem influenciar no resultado. Claro que a gente faz uma análise aqui eminentemente técnica, né, se baseando aí no histórico, nas habilidades que a gente consegue enxergar nos lutadores, mas chega ali em cima do ringue, muita coisa pode influenciar, né? E até o nosso grande Vladimir aí, um inscrito no canal, deixou uma mensagem muito legal aí depois do evento, dizendo que enfim, acompanhou o nosso vídeo e com base no vídeo ele já tinha feito aí algumas pesquisas e tal, com base no vídeo ele até fez algumas apostas aí e conseguiu ganhar um dinheiro bom, deve ter conseguido mesmo, porque principalmente nas 3 lutas principais, eu aqui acho que apostei nos azarões. A Rose Namajunas com certeza era azarã, imagino eu, né, que o TJ também era, e só o Jorge St-Pierre com o Michael Bisping, que eu não tenho tanta certeza, mas eu também acho que o Jorge St-Pierre era o azarão aí nas bolsas de aposta, eu não acompanhei. Então, se realmente os 3 eram azarões, né, então realmente as tuas probabilidades de ganhar um dinheiro bom aumentam. Só que é aquilo, por isso que eu falei, por um acaso a gente acertou, né? A própria luta ali do TJ com o Cody Garbrandt, quase que o Cody finalizou no primeiro round, né? A luta do GSP também com o Michael Bisping. O Michael Bisping acertou uma cotovelada que abriu o nariz do GSP, poderia ter sido um destino diferente, mas de qualquer maneira, assim, vendo as lutas, né, as 5 lutas que a gente analisou, eu acho que realmente seguiu um pouco o script aí que a gente estava traçando, né? E acontece, às vezes acontece da gente acertar tudo, às vezes acontece da gente não acertar, enfim, faz parte do esporte. Mas aí vamos então analisar aí como é que foram principalmente essas 5 lutas principais. E falando também um pouquinho aí no card preliminar, principalmente da vitória do Carcassinha, né, que venceu aí na primeira luta do card preliminar, né, o nosso peso galo aí, e é um cara que já está com a 2ª vitória no evento, né, ele veio do programa do Dana White, que ele procura por lutadores, né, o Look for a Fighter, e enfim, está começando bem sua carreira no UFC. Acho que, claro, é muito cedo ainda para qualquer prognóstico, mas foi uma boa vitória, sendo que a luta estava muito equilibrada, tá? Só para a gente também fazer esse parênteses aí, a luta estava empatada no terceiro round, o terceiro round até pendia um pouquinho mais ali para o canadense, né? E ele conseguiu uma cotovelada giratória espetacular, tentou a primeira, o cara não caiu, na segunda o cara desabou e realmente saiu com a vitória. Então vamos ver, é um cara novo, né? 22 anos, então é uma boa perspectiva para o nosso MMA. As outras lutas do card preliminar também aconteceram, o Robson sempre ganhou, enfim, então foram lutas aí mais ou menos dentro do esperado. Nas 5 lutas principais do evento, vamos lá, a gente começou com Paulo Borrachinha e Johnny Hendricks. Eu vou fazer uma análise aí das lutas e posteriormente a essa análise eu vou falar um pouquinho do que eu acho que podem ser as próximas lutas que o UFC deve casar, ok? De acordo, claro, com os resultados. Paulo Borrachinha e Johnny Hendricks. Aqui o meio que a gente já tinha previsto, né? O Johnny Hendricks é um cara muito pequeno para essa categoria dos médios, tá? E é um cara que não consegue bater o peso na categoria dos meio médios. Ele já é pequeno para os meio médios, para você ter uma ideia. Em termos de alcance, ele já é pequeno, tá? Só que ele é um cara muito forte para os meio médios.
Só que ele não consegue bater o peso. Na verdade, o Johnny Hanks tem uma tendência clara a engordar, né? É um cara que você nunca viu, eu nunca vi o Johnny Hanks fino, né, no shape, né, seco, nunca vi. Sempre foi um cara muito forte, muito parrudo, né? Em determinado momento ali ele não conseguia mais bater a categoria dos meio médios. E aí é o quê? Ou para de lutar ou vai pro médio. Foi o que aconteceu. Só que no médio ele dava muita desvantagem. E foi o que a gente viu ali. Na pesagem a gente já tinha reparado que o Borrachinha era muito maior do que ele, né? E na luta o Borrachinha dominou completamente o Cage, né? Assim, foi uma vitória incontestável do Borrachinha. A gente já tinha previsto isso aqui, que o único perigo, grande perigo, na verdade, do Johnny Hanks era derrubar e fazer o ground and pound. Eu acho que mesmo a esquerda do Johnny Hanks ali, com o alcance que tem o Borrachinha, né, seria muito difícil de acontecer. E o Borrachinha conseguiu se defender muito bem das quedas, controlou muito bem a distância e ganhou, né, bem a luta, né? Então, era aquilo que a gente já estava esperando. Foi assim, foi exatamente o resultado mais coerente ali, até com as possibilidades de carreira aí dos dois. O Borrachinha crescendo no evento e o Johnny Hanks caindo. Agora, assim, por mais que seja brasileiro, né, eu acho que é uma coisa que a gente vai deixar bem claro aqui no canal, a gente está falando aqui de MMA, a gente não é aqui patriota, não é aqui Galvão Bueno, de os brasileiros. Obviamente que para o Brasil, né, e para o próprio esporte desenvolver aqui na nossa terra, para a gente ter mais divulgação, é sempre bom ter um campeão brasileiro, a gente vai torcer sempre por isso. Porém, a gente tem que ser imparcial nas nossas análises aqui. Eu acho, até o Dana White, posteriormente ao evento, falou que tem tudo para ser uma grande estrela. Acho assim, o Borrachinha tem os instrumentos ali, né, é um cara muito forte, você viu que o Borrachinha é um cara muito forte para a categoria mesmo, né, e é um cara que troca muito bem. Eu, antes da luta, na minha previsão, já falei, a gente não viu ainda esse cara no chão, Borrachinha, e mais cedo ou mais tarde ele vai ser levado para o chão. Então, é uma incógnita ainda na minha cabeça. Por enquanto, ele está ganhando bem as lutas em cima, ok. Mas eu acho que a gente não dá pra gente avaliar um lutador sem ter essa experiência de ver como é que ele vai sair no chão, de derrubar, fazer um ground and pound, e ser derrubado também. Como é que ele vai se ver ali com as costas no chão. Eu acho, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, tá, com o Borrachinha. Ele ganhou de adversários inexpressivos até agora, tá, sem tanto nome, e ganhou do Johnny Hanks, que é a vitória mais importante, sem dúvida, da carreira dele, tá, mas que é um cara undersized, né, é um cara pequeno para a categoria, e é um cara que está na curva descendente da carreira. Então, não dá para ter um parâmetro ainda de como esse cara, o Borrachinha, vai se desenvolver contra os grandes lutadores. Para o Johnny Hanks, sinceramente, tá, eu não vejo muito caminho aí para ele, tá? Ou o UFC vai dispensar, ou vai arrumar mais umas 2, 3 lutas aí para ele se aposentar na categoria, umas lutas mais fáceis, tá? Mas o Johnny Hanks realmente não vejo muito caminho para ele não, tá? Na sua carreira. E para o Paulo Borrachinha, no octógono ele pediu o Derek Brunson, né? Que foi o cara que acabou de ganhar do Lyoto Machida. Assim, sinceramente, acho que seria muito bom para ele lutar com o Derek Brunson. O Derek Brunson hoje, ainda não saíram os rankings novos, né, do UFC após essa luta de sábado, ele é o número 6 da categoria. O que isso significa? Se ele ganhar do Derek Brunson, se ele ganhou do número 6, a ideia é que ele entre naquele bolo ali, top 10, né? Então seria muito bom para ele pegar o Derek Brunson. Porém, tá, eu acho que o Derek Brunson é um cara que já ganhou de nomes, né, ou já lutou com nomes mais expressivos. Já lutou com o Anderson, bem ou mal. O Anderson também já está se encaminhando para o ocaso da sua carreira, mas é considerado por muitos o maior lutador do UFC. Ele teve uma luta muito controversa com o Anderson. Eu até acho que o Anderson ganhou. Tá? Não é porque brasileiro não acha que o Anderson ganhou, mas ele acha que ganhou. Várias pessoas acharam que o Derek Brunson ganhou. Acabou de ganhar do Lyoto, que é um ex-campeão também. Então, acho eu que o Derek Brunson já tem uma trajetória, mais robusta no UFC do que o Paulo Borrachinha, tá? Se ele aceitar a luta, ótimo pro Borrachinha, mas eu acho que uma luta a ser casada pro Borrachinha, nesse momento atual, que ele ainda não pegou ainda nomes assim, né, de peso, seria com o Thiago Marreta, tá? Que atualmente é o 15º do ranking, tá? Ele tá no ranking, só pra gente lembrar, os rankings do UFC vão até a 15ª posição, então o Thiago tá ali, 15º colocado, e é um cara que vem numa ascendente muito boa também. É um cara que troca muito bem. Seria um desafio muito grande para o Paulo Borrachinha, entendeu? Além dele, né, a gente tem outros lutadores aí. O Djoko, né,
que o polonês Joko, que até recusou aí essa luta com Marreta lá na Polônia. Tem o David Branch, também, que está acima se não me engano, está em nono, que perdeu pro Luke Rockhold. Então seriam lutas boas pro Borrachinha. Eu só não sei, apesar da declaração do Dana White, se ele está com essa moral toda para já pegar o Derek Brunson, que aí ele furaria um pouco a fila ali. Acho que se eu casasse as lutas do UFC, eu casaria Borrachinha e Marreta. Tá? A gente veria quem seria o brasileiro aí, né, para despontar nessa divisão aí, entendeu? Então seria uma boa luta para ser casada. A segunda luta do card principal, Stephen Thompson, Jorge Masvidal. Assim, a diferença ficou clara entre ambos ali, tá? O Stephen Thompson é um lutador top da categoria, ele mostrou isso ali, e o Jorge Masvidal tá longe de ser um lutador top da categoria, tá? Na minha opinião, essa luta foi muito mal casada. Por quê? Porque o Jorge Masvidal, o grande feito do Jorge Masvidal foi ter ganho do Donald Cerrone, que, com todo respeito ao Donald Cerrone, já foi contender, já disputou o cinturão, mas já não está mais, né, assim, no seu melhor momento. Acabou de perder para o Darren Till, que é um excelente lutador, mas também não é um cara, né, com esse nome todo. Então, o Jorge Masvidal vir de derrota para o Demian Maia, tá, e lutar com o Stephen Thompson, numa luta que até, caso ele tivesse a sorte de ter ganho, poderia até estar aspirando um cinturão, uma disputa de cinturão, sinceramente, para mim não é justo. Não é justo mesmo. Tá? Eu tenho o próprio Colby Covington aí, que vem numa sequência muito boa. Tem o Kamaru Usman, tá? Que é um cara que está fora do radar do UFC, não sei porquê. E é um cara que vem ganhando de muita gente. Né? Precisa estar numa luta aí realmente com cara de mais peso, não coloco. Né? Você tem o próprio Darren Till, você tem lutadores aí, Mike Perry, né, que vai lutar com o Santiago Ponzinibbio, que são lutadores que estão, sabe, e são realmente lutadores da categoria médio. Tem punch. Jorge Masvidal é pequeno para a categoria, e ele não é bom, assim, ele não é excelente no que ele faz, ele é bom no chão e no alto, mas não é excelente nem no chão, nem excelente no alto. Então foi uma luta que realmente, para mim, não teve graça, né, o Stephen Thompson dominou completamente, né, e como a gente até já tinha imaginado aqui, né. E as próximas lutas a serem casadas para o Jorge Masvidal, sinceramente, eu acho que tem que descer o Jorge Masvidal para a categoria leve, que é o tamanho dele, tá? Ou então colocar ele para lutar com esses caras aí, né? Até para, servir de escada mesmo para esses caras que eu citei aí. Kamaru Usman, Colby Covington ele não vai lutar, porque é da equipe dele, se consideram irmãos, então já disse que não luta, mas o Darren Till, entendeu? O vencedor de Mike Perry e Santiago Ponzinibbio é isso, botar esses caras para lutar com Jorge Masvidal e falar, amigo, olha só, legal, tá? Você é um cara bad boy, você, né, trata mal a imprensa, você gosta de dar declarações aí, né, com uma certa arrogância, mas não é a tua categoria, entendeu? Já perdeu aí o suficiente, volta para os leves, que nem nos leves eu acho que ele vai ter essa capacidade. Nunca foi um lutador top, Jorge Masvidal. Não entendi por que colocaram ele para lutar com o Stephen Thompson. Obviamente ele provocou o Stephen Thompson nas redes sociais, o Stephen Thompson aceitou o desafio, mas o UFC não é obrigado a casar as lutas que os lutadores pedem. Eu vou pedir. Tem que ter uma certa coerência aí para casar. Já para o Stephen Thompson, eu acho assim, como ele já lutou 2 vezes com o Tyron Woodley, né, e empatou uma e perdeu a outra, acho muito difícil ele disputar o cinturão, apesar de ser um lutador lado alto, top mesmo. Acho que a melhor luta a ser casada para ele nesse momento, para ele começar a voltar a galgar os passos de disputar o cinturão, é com o perdedor de Rafael dos Anjos, tá, e Robbie Lawler, que muito provavelmente quem vencer essa luta vai disputar o cinturão com o Tyron Woodley. A não ser que, a gente vai falar mais à frente, que o Georges St-Pierre desça e dispute o cinturão com ele, fure a fila de todo mundo, né? Então acho que para o Stephen Thompson, por exemplo, Rafael dos Anjos ganhando o Robbie Lawler, né, seria uma boa luta de lutar com o Robbie Lawler. A mesma coisa, seria uma boa luta de lutar com o Rafael dos Anjos, e aí o casamento dessa luta, o vencedor disputaria o cinturão. Acho que seria um bom casamento de luta, ok? Na antepenúltima luta da noite, foi a maior surpresa para todo mundo. A gente já tinha falado aqui, né? Tava achando a Joana Jedrzejczyk contra a Rose Namajunas. Tava achando a postura da Joana muito arrogante, muito distraída. A questão não é só arrogância. Arrogante o Conor McGregor né? Mas o cara vai lá, o cara tá focado na luta, né? Eu falei aqui, né? Posteriormente, coincidência não depois da luta, vieram, né, essas perguntas que na coletiva de imprensa pós-luta, as suas distrações, seus compromissos publicitários. Não atrapalhou. Ela disse, cara, mas atrapalhou, sem dúvida que atrapalhou.
a expressão corporal dela era muito parecida com a da Ronda, tá? Quando perdeu para Holly Holm. Eu falei isso no nosso vídeo aqui. Mas é claro, luta é luta, né? Eu até acho que assim, ela tem mais punch, me parece superior tecnicamente a Rose. Só que a Rose, dessas lutadoras que tem aí, ela tem um pacote completo de chão e em pé, tá? Então, assim, até provável que numa revanche, né, a Joana mais focada até vença, mas mesmo assim não vai ser fácil. Eu acho que ela subestimou muito a Rose, e fora isso teve as suas distrações, tá, que não combinam com um negócio que é individual, e você tem que respeitar o seu adversário, tem que focar naquele trabalho ali. Então, acho que ela perdeu também para ela mesma, entendeu? A Rose atropelou, entrou muito mais focada, foi humilhada, tá? Na pré-luta, nas provocações trash talk, também é uma coisa que, cara, ninguém gosta. Eu acho que dá para você ser campeão, dá para você vencer sem isso, tá aí o Jorge St-Pierre que não nos deixa mentir, entendeu? Não gosto de trash talk, faz parte do entretenimento do evento, faz, ok? Você tenta entrar na cabeça do outro lutador, mas não dessa forma. Você tem linhas ali que muitas das vezes os lutadores não conseguem identificar esse limite. Foi o caso da Joana aí, tá? Passou muito do limite e foi recompensada com um nocaute muito do brutal, tá? Próximos passos, sinceramente, não vejo o próximo passo. Se a gente quiser ter uma coerência para o esporte, quiser ter uma meritocracia para o esporte, não vejo o próximo passo que não seja uma revanche, tá? Para as duas. Por quê? Porque a Joana, ela foi uma campeã muito dominante. Claro, a Jéssica Andrade já está pedindo, ela é a número 1 do ranking, está pedindo uma disputa de cinturão, obviamente, todo mundo quer. Mas eu acho que por ter passado tanto tempo, tá? Como campeã, tá? Como detentora do cinturão, é mais do que óbvio e merecedor que a Joana tenha uma revanche imediata. Acho que a Jéssica deve lutar com a Karolina Kowalkiewicz. A partir daí você tira uma desafiante, mas a próxima luta a ser casada, na minha concepção, seria a revanche entre as duas. E aí esperamos que a Joana entre mais focada, sem distrações, e a gente vai ter uma luta melhor, ok? Na penúltima luta da noite, a gente teve TJ Dillashaw e Cody Garbrandt, e o TJ, né, foi nocauteado no primeiro round, por sorte, já estava no final. A gente não saberia se ainda tivesse mais 1 ou 2 minutos ali de luta, o que aconteceria. E no segundo round ele conseguiu nocautear o Cody Garbrandt. Assim, nem esperava isso. Eu até imaginava uma vitória do TJ, mas por pontos, por volume, explorando a sua estratégia de luta. Porque a luta do Cody é uma luta muito mais de boxe. Eu falei aqui no vídeo de previsões. O cara luta boxe. Você dificilmente vê o cara chutar, levar para o chão. E o TJ tem um pacote mais completo. Porém, a mão entrou, né, e ele foi e finalizou a luta. Ok. Então, foi o que aconteceu. Acho que realmente o TJ é um cara mais completo ali na categoria. Nesse caso, como o TJ enfim, ganhou do Dominick Cruz, né, e na primeira defesa de cinturão não defendeu, não vejo a revanche tá como luta mais indicada, não. Vejo sim o TJ lutando com o vencedor de Dominick Cruz e Jimmy Rivera. O Jimmy Rivera é um lutador muito perigoso, tá? Dominick Cruz é mais técnico, mas o Jimmy Rivera é um cara muito forte, tá? Estrategista. Quando lutou com o Tominhas, levou a luta pro chão, né? Ou seja, soube ganhar. Então é um cara que tá aí há muito tempo invicto. Vai ser uma luta muito dura pro Dominick Cruz. Se o Dominick Cruz ganhar, a gente vai ter a revanche, né? Dominick e TJ. Se o Jimmy Rivera ganhar, a gente vai ter um legítimo desafiante ao cinturão. Então, por mais que o TJ peça uma luta com o Demetrious Johnson, sinceramente, acho também que o TJ não tem esse merecimento. Obviamente que para o Dana White, né, que o mundo todo quer ver quem vai bater no Demetrious Johnson, né, quem vai tirar essa capa de melhor pound por pound do mundo, para o Dana White é interessantíssimo essa luta, e não duvido que ele tente casar. O Demetrious Johnson, sabiamente, não quer essa luta, ele está na divisão dele. Né? E, sinceramente, eu acho que, sabe, não tem muito por que fazer uma luta dessa. Você vai parar as duas divisões, tá? Sem necessidade. Sendo que o TJ Dillashaw está muito longe de ser o campeão dominante que o Demetrious é. Agora, óbvio que para ele, para ganhar dinheiro, né, vai ser uma luta mais interessante. Agora, a luta que eu casaria, falando de esporte, falando de mérito, é TJ contra o vencedor de Dominick Cruz e Jimmy Rivera. Já para o Cody Garbrandt, eu gostaria muito
gostaria mesmo, tá, de ver o Cody lutando com o nosso John Lineker. Inclusive, uma luta que estava marcada, né, aqui no Brasil, inclusive, e o Lineker teve um problema de dengue. Olha só como é que são as coisas da luta. Não foi nada a ver com o camp, o cara teve dengue, né, e teve que sair da luta. Por que eu acho que essa luta seria uma luta muito interessante? Porque, assim, são dois lutadores basicamente da trocação. E alguma coisa me diz que o John Lineker daria muito trabalho, ele testaria muito o boxe do Cody. Até acho, tá, que o Cody é um pouco mais técnico, tá? Ele pratica melhor o boxe, pode ser um cara mais rápido que o Lineker. O problema do Lineker é que ele tem um queixo, tá? Ele lutou com o TJ Dillashaw, para quem não lembra, tá? E o TJ Dillashaw acertou ele algumas vezes, e quando ele acertou o TJ Dillashaw, né, a primeira vez que ele acertou, o TJ Dillashaw rapidamente botou a luta para baixo, porque sentiu. Ele tem um queixo muito forte, uma mão muito dura, então seria uma luta bem legal. Acho, tá, que infelizmente o nosso John Lineker ainda tem que se desenvolver muito, muito mais esse jogo de chão para vir a ser campeão. Quando pega um lutador estrategista como o TJ, como o Dominick Cruz, ele vai ser facilmente dominado, infelizmente. Mas uma luta com o Cody seria uma luta muito interessante. Porém, tá? Porém, eu acho que, de repente, tá, pelo John Lineker ter ficado um tempo parado, ter voltado agora contra um adversário que não é tão expressivo, acho que a luta mais coerente a ser marcada, tá, seria do Cody com o nosso Rafael Assunção, caso ele ganhe a luta aí do próximo sábado que ele vai fazer. Porque o Rafael Assunção é um cara que está batendo na trave há muito tempo, tá, já ganhou do TJ Dillashaw, para quem não lembra, perdeu também recentemente, mas agora ganhou do Marlon Moraes, que era o campeão de outro evento aí, na estreia do Marlon no UFC. Então é um cara que está sempre ali nos tops, né? Então nada mais justo que ele ter realmente uma chance de lutar com o Cody, e caso ganhe do Cody, né, via ter a sua disputa de cinturão mais do que merecida. É a minha opinião, entendeu? E pra gente terminar aí, esse card principal, a luta do Georges St-Pierre com o Michael Bisping, que sinceramente foi uma luta armada no sentido de que não houve merecimento nessa luta, tá? Na verdade, nunca houve merecimento no fato nunca não, desculpa, tá? Houve merecimento no Michael Bisping ser campeão, tá? Ele ganhou legitimamente do campeão, inclusive com um camp reduzido. Tá? Para quem não lembra, ele entrou para lutar com o Luke Rockhold, substituindo o Chris Weidman, tá? Com camp reduzido, e venceu. Então houve merecimento sim, também não vamos ser injustos. Porém, nunca houve merecimento dele manter o seu cinturão, Michael Bisping. Por quê? Tá? Porque isso é fato, ele sempre correu das lutas difíceis. Ele defendeu seu cinturão uma única vez, tá? Em acho que 2 anos, contra o The Anderson, que era a última luta do cara. Um cara que vinha de muitas derrotas e algumas poucas vitórias. Derrotas para Vitor Belfort, para os mais variados tipos. Ou seja, foi um excelente lutador, duríssimo. Só que a idade chega para todo mundo, e a idade no MMA é crucial. Tá? O atleticismo que você perde, reflexo, tudo. Queixo que você vai perdendo. Então, ele malandramente, e com a anuência do UFC, ele aceitou defender o seu cinturão contra o Dan Henderson. Ganhou numa luta em que ele tomou 2 knockdowns. Quase foi nocauteado por um veteraníssimo de 44 ou 45 anos, na Inglaterra. Tá? Posteriormente, e nisso, antes de lutar com o Dan Henderson, você tinha Ronaldo Jacaré, Yoel Romero, Luke Rockhold de novo, tá? Que para mim, eu acho que é o melhor lutador dessa divisão. Tá? Você tinha Chris Weidman e vários lutadores duros que ele provavelmente não iria vencer. Ele escolheu o Dan Henderson. Passou o Dan Henderson, ok, ele vai lutar agora com o Yoel Romero. Não, ele escolheu lutar com o Georges St-Pierre, que é um cara que foi campeão dominante, tá? Na categoria de baixo. Para mim, tá? Em termos de carreira, não de lutador. Para mim, o maior lutador que eu já vi no UFC foi o John Jones. Tá? O Georges St-Pierre fica bem ali, né? Muito, muito próximo mesmo, mas em termos de carreira, é a melhor carreira do UFC, disparado, Georges St-Pierre. Nada a falar do cara, é um craque, é um gênio, tá? Só acho que o John Jones é um pouco mais gênio do que ele. De qualquer maneira, ele veio da categoria de baixo, e nunca você pode, por meritocracia, sair da sua categoria, ficar 4 anos parado e na categoria de cima disputar o cinturão. Isso não tem lógica. Isso é um tapa na cara de todos os lutadores da divisão. O UFC fez pelo entretenimento. E por que o Michael Bisping aceitou essa luta?
tá? Porque na cabeça dele seria uma luta muito mais fácil, eu até acho que seria mesmo, do que contra os tops da divisão. São maiores do que ele, entendeu? São mais fortes. O Georges St-Pierre é menor do que ele, tá? E provavelmente mais fraco, por vir da categoria de baixo. Então o que o Michael Bisping pensou? Pô, legal, vou né, disputar o cinturão aí com um cara que não é da categoria, de repente eu ganho, me aposento com o cinturão e beleza, e nunca vou pegar o Jacaré, nunca vou pegar, né, o Romero, nunca vou pegar o Chris Weidman. Só que assim, eu já tinha falado aqui no vídeo da previsão, o Georges St-Pierre é muito mais lutador do que ele, e pro Georges St-Pierre também foi muito interessante ter pego o Michael Bisping e não ter pego esses outros caras aí, que seria uma encrenca muito grande para ele. Tanto que, eu não sei se quem reparou aí vendo a luta, antes da luta, na promoção pré-luta, o Georges St-Pierre falou claramente, não, eu vou continuar na categoria dos médios, o meu contrato exige que eu lute com, que se eu conquistar o cinturão, que eu defendo meu cinturão. Ele falou isso claramente. Na entrevista pós-luta, ele já deu uma declaração menos enfática, dizendo, eu percebi que eu sou realmente bem menor do que os caras daqui, ou seja, já dando a entender que ele não defenderia o seu título. Até o campeão interino dessa categoria, que é o Robert Whittaker, eu sinceramente não considero ele um lutador tão perigoso assim. É um cara novo, mais lutador do que o Michael Bisping, na minha opinião, tem mais pegada, tá? Mas nada demais. Ele ganhou do Jacaré ali numa situação, foi o que catapultou o Robert Whittaker, inclusive a disputa de cinturão, numa situação em que o Jacaré pegou uma luta depois da outra, lutou lesionado, não tem desculpa, mas ganhou, né? Mas eu acho que o Jacaré é mais lutador do que ele, né? E ele nunca foi um cara ali que você fala, pô, Robert Whittaker, ok, né? Ganhou bem do Yoel Romero, né? Foi uma luta dura, mas ganhou bem. Mas eu acho que até o Georges St-Pierre seria uma luta até melhor do que pegar esses caras, Jacaré, Rockhold, Chris Weidman, enfim, né? Só que mesmo assim seria uma luta mais dura do que o Michael Bisping. Então, por isso que eu não sei assim o que vai ser do futuro, né? Na luta em si, o Georges St-Pierre mostrou que é muito superior. O Michael Bisping, sinceramente, não tinha por que estar ali. Nunca mereceu esse cinturão, tá? Nunca mereceu ostentar o cinturão. Então, o Georges St-Pierre dominou. O que o Michael Bisping conseguiu fazer foi, por baixo, dar uma cotovelada e abrir o nariz do Georges St-Pierre, que é uma coisa até difícil de acontecer, né? Porque os árbitros têm que ficar muito atentos, porque as cotoveladas de baixo para cima normalmente pegam até na nuca do cara, né? Aqui no cucuruto, e deixou o Bisping bater. Tudo bem, pegou no nariz, né? Não foi nem legal, mas é muito perigoso, é muito arriscado, tem que ficar muito atento. De qualquer maneira, foi a única coisa que ele conseguiu fazer, por baixo. Então, o Georges St-Pierre derrubou, enfim, até na trocação ele levou certa vantagem e foi lá e estrangulou. O futuro, né? Para o Michael Bisping, sinceramente, se ele realmente fosse um lutador de verdade, tá? Eu estou sendo até um pouco duro com o Michael Bisping, ok. Mas se ele realmente tiver culhão, o que ele faz? Ele pega uma luta aí para tentar recuperar o seu título, né? Ele pega uma luta aí com o Jacaré, que está vindo de lesão, com o Yoel Romero, tá? Que ele cansou de provocar o Yoel Romero, né? Enfim, né? E por que não pega uma luta agora com o Yoel Romero? Eu, se fosse o UFC, pela parte de mérito, tá? Eu casaria uma luta com um desses caras aí, Chris Weidman, ó. Vocês não queriam ver ele defendendo o cinturão contra esses caras? Então vamos colocar ele aqui agora. Se ele ganhar, ele começa a pensar em voltar ao cinturão. Ele já tá falando, já deu entrevista dizendo que vai lutar mais uma vez ou duas, ou seja, ele tá doido para se aposentar. Conseguiu o que ele queria, que era o cinturão, não pegou. Quando pegou os tops da categoria, perdeu pro Vitor Belfort, perdeu pro Dan Henderson, quando o Dan Henderson estava bem, ou seja, né, não pegou esses bichos papões da categoria, né. Então, eu acho que ele, de repente, vão conseguir uma lutinha para ele lá em Londres, né, em Manchester, que é a terra dele, com um cara menos bem ranqueado para ele se aposentar, tá? Não me vem à cabeça aqui agora quem, mas de repente até o próprio Derek Brunson, quem sabe, né? Que não é um cara tão difícil assim, mas que tem tudo para aposentar o Michael Bisping. Já para o Georges St-Pierre, só há duas opções para ele, né? Ou o Robert Whittaker, para você unificar os cinturões dos médios, né? Que já que ele conquistou esse cinturão, o mais natural é que ele defenda, né? Já se acostumou com um corpo mais forte, maior, enfim. Ou descer para a categoria e disputar com o Tyron Woodley. Alguma coisa me diz que ele vai lutar com o Tyron Woodley. Acho que ele não continua na categoria, tá? Mas isso aí vão ser as cenas dos próximos capítulos que vão nos dizer. Então é isso, galera. Essa foi a análise aí do UFC 217. A gente vai ter um UFC agora de sábado também. Tá? A luta principal do Dustin Poirier
e Showtime, Anthony Pettis, tá? A gente vai ter vários brasileiros lutando, então durante a semana a gente vai fazer uma análise aí desse próximo evento, e quando tiverem notícias aí relevantes, a gente também faz um videozinho para comentar essas notícias, ok? E só para saindo um pouco do UFC 207, só para reforçar aquilo que a gente já tinha falado no vídeo da ATT e do Colby Covington. Já era esperado, tá? Então, só para a gente entender como é que funciona a cabeça do UFC, que é muito mais voltada para o entretenimento do que para o esporte, tá? Enfim, e quando os caras veem que existe um cara com potencial ali, né? E quando é um cara que veste a camisa da empresa, que, por exemplo, não foi o caso do Fabrício Verdun, quando ele criticou o acordo com a Reebok, enfim, ele foi retirado lá do seu papel de comentarista do UFC espanhol, e aí logo depois foi multado porque xingou lá o Tony Ferguson. Então, aí a gente vê os dois pesos e as duas medidas. O Dana White falou, né, na coletiva de imprensa pós-evento, que a situação do Colby Covington não tem nada a ver, que os brasileiros não devem levar para o lado pessoal o título do ataque. Os lutadores ficam de cabeça quente, ficam emotivos, ou seja, não vai ter punição nenhuma para ele. Assim, sinceramente, eu até já dei minha opinião aqui. Acho que também que os brasileiros, os torcedores, né, têm a sua parcela de culpa, sim, tá? Mas uma coisa é coerência. Se você multa um lutador por qualquer deslize, você tem que multar os outros lutadores por esses deslizes também. Não vão multar o Colby Covington. Sabe por que não vão multar o Colby Covington? Porque o Colby Covington é um cara leal à empresa. Quando o Tyron Woodley lutou com o Demian Maia e o Dana White criticou a luta do Tyron Woodley, dizendo que enfim, se arrependeu de ter colocado aquela luta, porque o Tyron Woodley não lutou, o Tyron Woodley respondeu ao Dana White, né, criticando o Dana White, dizendo que a empresa deveria promover seus campeões, enfim, rolou um bate-boca. Um dos primeiros a sair em defesa do Dana White foi o Colby Covington. Só para a gente entender como é que as coisas funcionam na cabeça do UFC. Ok? Então, um grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo.